Olá, paz a todos os irmãos que estão acompanhando mais este vídeo. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, a declaração de fé, no que cremos, confissão de fé, né? Cada religião fala de uma forma e fogem, na verdade, do mais importante, né? Prestar atenção no Messias. Eu sempre tenho falado aos irmãos, não é para ficar prestando atenção em mim, não é para ficar prestando atenção no que o sistema religioso ensina. O sistema religioso deturba tudo. Eu não tenho dúvidas de que a grande maioria daqueles que são colocados aí como precursores do protestantismo, é claro que nós temos aí Martinho Lutero como o garoto propaganda do protestantismo, mas começou ali antes, muito antes, com John Wycliffe, John Hus. Teve muitos outros ali que participaram dessa reforma, né, que começaram a despertar e olhar para o Messias e ter a intenção de levar o Evangelho, de fazer que o Evangelho fosse conhecido, fosse distribuído ali, passou a ser traduzido, né, em várias línguas, a Bíblia Sagrada, né, como colocam as Escrituras Sagradas. Então, o livro que temos hoje, Bíblia, os 66 livros ou os 73 livros para a Igreja Católica, ela começou a ser difundida com o protestantismo. Isso daí não há dúvidas, né? Porque até então ela era muito limitada ali, poucos tinham acesso. Mas esses que começaram com o protestantismo, que começaram a querer colocar em xeque os ensinamentos da Igreja Católica, a doutrina de fé, o que tinha sido estabelecido em seus concílios, tanto que você pode ver que mudou, né, com o tempo. Aquilo ali, muitas pessoas acabaram começando a seguir esses homens e, na verdade, nem entendiam, nem compreendiam o que eles estavam querendo fazer também. Então, aí você pegar Lutero, você pegar John Hus, Wycliffe, Calvino, bom, tem muitos outros aí, eu não lembro o nome de todos, mas tem muitos outros. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram, aí fundou o calvinismo, aí veio outro e fundou a luterana, as batistas, metodistas, e por aí vai até hoje. Você vê aí muitas e muitas religiões cada dia se fragmentando mais e cada uma com a sua declaração de fé, a doutrina de fé do seu, vamos colocar assim, vou deixar até o rapaz falar aqui como que ele descreve. Eu acho que é esse rapaz aqui, ó. Vou soltar um pedacinho desse vídeo, porque senão eu vou ficar falando e nós não vamos chegar ao ponto. Em 2017, no 5º centenário da Reforma Protestante, estamos estudando a mais elaborada confissão herdeira da Reforma Protestante, a Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje nos dedicaremos a estudar o seu capítulo de número 9, que trata Minster, eu não sei ler inglês, gente. Mas você vê, ó, uma confissão de fé, eles que é bem difundida no meio cristão. Não é esse vídeo que eu queria mostrar para vocês, é o outro falando aqui alguma coisa. Eu acho que é esse aqui que fala. Vamos ver. Confissão de Fé Batista de 1689, um catecismo puritano compilado por Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Aí, o príncipe dos pregadores. Né? É que nem a Ellen White, né? Que eu também vou colocar aqui, ó, que é conhecida como uma profeta. Eu vou colocar esse vídeo aqui, é bem interessante. É um debate ali, né, entre o Leandro Quadros num programa ali de televisão com outro rapaz, e ele fala, o rapaz lá fala de coisas interessantes. Vou colocar aqui.
Talvez a pergunta que eu faria para o Leandro Quadros é se Ellen White ensinasse algo diferente, ou se ela pode estar errado nessa questão. Parece que o grau dela, que os adventistas chamam de pequena luz, determina bastante a leitura do texto. Será que um adventista leria o texto bíblico diferente daquilo que Ellen White propôs? Parece que isso determina a leitura deles, né? Em vez de... Você vê que interessante. Ele fala com razão. Eu não sei se ele é ligado a denominações. Provavelmente é, né? Mas as pessoas ainda não conseguiram compreender. As pessoas têm negado o Espírito do Pai, né? O Messias falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito da verdade, né? Então, as pessoas ainda ficam presas acreditando que elas precisam de outro mediador, sendo que o Messias é esse mediador. Então, as pessoas não querem conhecer diretamente com o Messias. O Messias significa ungido, unção. Então, ele foi para o Pai e essa unção foi derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia. O Espírito do Pai seria derramado sobre toda a carne. Só que as pessoas não querem dar ouvido, elas querem intermediários homens. Elas próprias se descapacitam, acreditando que o Pai não pode dar o conhecimento direto para elas. Então, aí elas elegem outras pessoas. Aí elas vão pela confissão de fé daquele líder religioso. Tem a confissão de fé da Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares. Tem a confissão de fé da Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Macedo. Tem a da Igreja Católica, que foi imposta lá pelos papados, né? Começou lá com Constantino, né? Eles falam que não, que começou com Pedro. Mas, gente, nós temos que ter uma coisa em mente. Quando eu falo homem, quando nós falamos homem, não exclui a nossa pessoa. A nossa confissão de fé, o nosso entendimento tem que ser baseado nas Escrituras. Mas, por quê? Porque as Escrituras são inspiradas pelo nosso Criador. Então, nós temos que ouvir o Messias, prestar atenção de tudo aquilo que foi escrito aos antigos, né? Que o Messias ele não veio falar nada de novo, ele veio cumprir aquilo que estava escrito. Então, prestando atenção nisso, nós vivermos conforme a vontade do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então, não é a nossa vontade. Então, nós temos que deixar de lado a nossa vontade, os nossos desejos humanos, homem. Quando eu falo homem, não é só referente a outros homens, ouvir outros homens. Mas eu tenho que deixar de ouvir a mim mesmo, a carnalidade, e ouvir ao Pai. Isso pode ser difícil, pode ser complicado, você deixar de lado a sua carnalidade, as suas vontades, seus desejos e fazer a vontade do Pai, mas é isso que Ele requer de nós. É isso que Ele quer de nós. E isso não é sofrimento, isso não é dificuldade, porque eu não tenho dúvida que Ele requer o melhor para cada um de nós. E é isso que Ele nos propõe. E é isso que vai acontecer. Ele vai dar o melhor para cada um de nós. Embora nós, muitas vezes, não entendemos. Achamos que estamos passando por determinada dificuldade, por determinada coisa, e achar que é ruim. Mas isso é para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Então o homem não consegue compreender isso. E não consegue entender que essa questão de homens intermediários foram antes do Messias, na antiga aliança. Os sacerdotes, eles eram intermediários. Mas aquilo é sombra, se passou, o Messias veio. E não aceitar isso, não aceitar o Messias, é estar fora da nova aliança. Então a gente tem que aceitar a unção que veio do Pai. Ela nos ensina. Ela nos ensina. Bom, e seguindo, quando eu falo aqui, aí um fala que segue a Bíblia, mas ele quer seguir a doutrina de fé calvinismo. O outro vamos colocar aí do... Nossa, tem tanto, gente. Eu não sei, eu não conheço muitos, eu não sei o que muitos falam, o que muitos ensinam, porque eu procuro
pedir para o Pai me dar o entendimento. É claro que eu já fui chamado de muitas e muitas, de calvinista, de unicista, de um monte de coisas aí que o pessoal fala. Por quê? Porque é claro que isso daí é uma coisa que pode acontecer. O que a Ellen White ensinou, ela mostrou, ela falou ali, né? E eles até falam, até vou soltar aqui depois, que os escritos dela, ela fala que não é para ter como substituto das escrituras, mas eles acabam substituindo, eles falam que não. Roosevelt, que é das Testemunhas de Jeová, criou aquelas... é o que eu falo, nem sei se foi ele que criou, não posso afirmar isso, mas aquele corpo governante que já vai contra as escrituras, que o que governa é o cabeça, não o corpo. Aí criou ali alguns homens e começam a distribuir revistinhas, quer dizer, tira o foco das escrituras. Aí fala, não, mas a base é as escrituras. Meus irmãos, não ouçam a mim, não ouçam homens, ouçam o que vem do Pai, o Espírito Consolador, o Espírito do Pai. Aí você lê a escritura, você vai ter entendimento. Mas não, as pessoas insistem em querer cair em ensinamentos de outros. Eu vou soltar mais um pouco do vídeo. Deixar o texto bíblico falar. Pastor Leandro Quadros, o senhor vai querer responder a pergunta? Gostaria sim. Uhum. Antes, veja, primeiramente, nós não dependemos, pastor, de Ellen White para defender nenhuma doutrina nossa, né? Tá. Por exemplo, a doutrina do sábado, os adventistas aprenderam com os batismos sétimo dia antes de Ellen White. Que existe até hoje. Que existe até hoje. A doutrina da mortalidade condicional da alma também aprendemos com outras denominações religiosas. Então, nós não dependemos de Ellen White para crer. Aí, ó, que interessante, né? Eles colocam a religião deles aprendendo com outras religiões, com outros homens, e muda o foco, eles tiram o foco. Então, quando você olha, quando eu saio da minha casa, eu olho para aquele céu lindo, que nenhum homem, ninguém, nenhum ser vivo que eu conheça visivelmente é capaz de fazer isso. É aí que entra a questão de fé no ser supremo, no soberano. Esses céus, quem pode dar a vida, seja um homem, seja um animal, seja uma árvore, seja tudo que tem vida, tudo que nós vemos, uma flor, tudo que nós vemos em nossa volta, quem pode fazer isso? É só um ser soberano, sobrenatural, podemos até entender assim. Mas não, eles, dentro do sistema religioso, é claro que é uma tradição milenar, o sistema religioso, que embora dizem ser separados, ser vários, o intuito deles é o mesmo, desafiar o nosso Criador. E muitas pessoas estão perdidas dentro desse sistema religioso, mas o Pai, o nosso Criador, tem tirado essas pessoas dessa confusão. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Assim disse o Pai a Zorobabel lá, quando estava reconstruindo o segundo templo. Então, irmãos, tenham atenção. Você pode, o Pai te dá a capacidade de você buscar por si mesmo. E aí você vai dar ouvidos a Ele e viver conforme Ele ensina. Não conforme homens ensinam. Homens são falhos. O profeta já disse: maldito é o homem que confia no homem e faz dele seu braço direito. Aí alguém chega, não, mas a nossa base é a Bíblia. Só que você não vê ele fazer outra coisa senão seguir as instruções daquele profeta. Não, mas esse profeta, que assim eles falam que é profeta, né? Ou pai da igreja, que eles falam, um pai da igreja protestante, vamos colocar assim. Mas você pode perceber que todas as religiões têm. Aí Deus é amor, Davi Miranda, né? Como eu já disse aqui das outras religiões, cada uma vai fundando. Eu conheço casos de homens que fundaram igrejas
e depois acabaram abandonando. Por quê? Porque eles entenderam que não é aquele o ensinamento. Agora, o que adianta eu? Aí alguns vêm e criticam. Não, mas aí é cada um do jeito que quer, então faz do jeito que quer. Não, a instrução está lá nas Escrituras. Não é para fazer do jeito que quer, é para ouvir a voz do Pai, fazer conforme o que o Pai quer. Como eu disse aqui na oração exemplo que o Messias disse. Não é cada um faz do jeito que quer, é conforme o Pai quer. Mas eles veem essa necessidade de congregar fisicamente, de rituais físicos que faziam parte da antiga aliança. Ou seja, não compreenderam a nova aliança. Acreditam que estão na nova aliança, mas não estão. É só compreender, é só discernir o Messias. Então, é isso que eu queria falar um pouco hoje. Essa questão da confissão de fé. Nós temos que ter fé, sim, no nosso Criador, no soberano. Ele é a base de tudo. E é por isso que nós confiamos nas Escrituras. Porque ali começa, no princípio, ele criou os céus e a terra. Aí você vê o que eu falei do céu, da gente ver esse céu maravilhoso. Opa, me identifiquei. Né? E aí por diante segue. Então não confie em homens, irmãos. Eu sempre falo nisso. Então busque ao Pai em espírito e em verdade. Eu vou colocar só mais um aqui. Deixa eu ver qual que eu tinha separado aqui. Acho que esse aqui tá me falando que eu não coloquei, né? Você que é batista. Desculpa, esse aqui eu já coloquei. Ele falando da Batista, que eu já coloquei. Esse aqui, ó. Eclésia, comunidade cristã. Ele vai falar da importância da confissão de fé. Ele vai tentar justificar, tá? Vamos soltar aqui, esse é pequenininho também. Algumas pessoas perguntam por que nós temos uma confissão de fé. Alguns insistem em dizer que a confissão de fé seria novos ensinos estritamente da igreja, da comunidade eclesial. Mas não são. Nós temos hoje em dia uma confissão de fé que foi redigida por mim e pelo Ismael, obviamente. Travou aqui, gente. Desculpa. O computador tá lento. Seguindo várias outras confissões de fé tradicionais e históricas. Nós temos nessa confissão de fé 38 itens. E nesses 38 itens nós discorremos sobre assuntos fundamentais da fé cristã. Quem é Deus? Qual é a obra de Jesus Cristo? Coisas desse tipo. A confissão de fé, ela tem o intuito de proteger a doutrina, aquilo que é ensinado na igreja, nos moldes bíblicos. Ou seja, ela não apresenta nada novo. Na verdade, ela tecla em coisas que foram faladas muitas e muitas vezes e ela tecla novamente. Bom, vou parar por aqui. Então é sempre essa história, é sempre essa conversa, gente. É sempre essa conversa. Ah, não, a base, a Bíblia. É sim, verdade, a base é a Bíblia. Eles pegam ali contextos que já aconteceram, coisas, o dízimo, por exemplo. Gente, o dízimo é claramente coisa da antiga aliança. Era da antiga aliança. E hoje eles insistem e batem em cima disso que é da nova aliança. Por quê? Porque vai gerar renda. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Muitos se enganam vivendo daquele dinheiro e acreditam que o Criador se agrada porque ele está fazendo a obra, como eles dizem. Mas está lá, né? Está lá, o Messias disse. Muitos virão naquele dia e dirão: Mestre, não fizemos milagre em seu nome, não profetizamos em seu nome, né? Não expulsamos demônios em seu nome. Aí ele diz: afasta-se de mim, vós que praticam iniquidade. Então esses estão crentes que eles estão fazendo algo correto, porque eles se enganam e eles se rendem às obras da carne, se rendem a fazer a sua vontade. Acreditam que são espirituais, mas não são, porque ser espiritual é ouvir a voz do alto, ouvir a voz do Pai.
aquela que te corrige, aquela que te repreende. Muitas vezes você vai se sentir chateado, mas aquilo é por uma boa causa. Um forte abraço a todos os irmãos. O vídeo já ficou muito longo. Que o nosso Pai abençoe cada um de nós, que possamos ir tateando e que pela misericórdia dele possamos adentrar o seu reino, porque por nós mesmos nós não podemos nada. Um forte abraço a todos e até uma próxima.